porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Glória a Deus. Deus fala em figura e sombra, não é? Fala em símbolos também no Velho Testamento, mas olha bem, aqui em Êxodo, quando o povo de Israel era escravo do Egito, o povo judeu, né, que era descendência de Abraão, o povo de Deus, eles eram escravos do Egito, eles serviam a Faraó em trabalhos, né? Isso é um símbolo, né? E Faraó regia sobre eles com a mão de ferro, era o senhor deles. Mas Deus já havia prometido para Abraão que o povo dele seria escravo no Egito por 400 anos, mas que Deus visitaria esse povo e o tiraria da mão do seu algoz, da mão de Faraó. Então, aqui Deus falando em símbolos, né? Ele fala aqui como que o povo saiu do Egito. Faraó, ele simboliza a Satanás, o mundo de transgressão, o mundo de pecado, de corrupções, e aqui Faraó é figurado como o próprio Satanás, aquele que se opõe a Deus, aquele que escraviza a humanidade. Então Deus falou que iria tirar esse povo, o povo dele, da mão do inimigo, e Deus fala com eles para que eles, então, depois de Deus mandar pragas, mandou as pragas, cada praga para forçar a Faraó liberar o povo. Ele falou assim: eu não vou deixar o meu povo ir, Moisés, esse povo ir, porque eles trabalham para mim gratuitamente, é uma força de trabalho, eu não vou deixar eles ir. Ele falou assim: mas o meu Senhor falou que para você liderar esse povo. E o Faraó então resistiu sobremaneira, mas Deus foi quebrando a resistência de Faraó. Como que Deus quebrou a resistência de Faraó? Mandando pragas, e cada praga, se você for olhar bem, meditar bem, era Deus destruindo os deuses dos egípcios. Cada praga é um deus que Deus quebrou ali, que Deus venceu ali. Olha bem, uma delas, o rio Nilo, era tido como um deus, e Deus transforma a água do Nilo em sangue. O sol era tido pelos egípcios como um deus, e Deus então manda a escuridão sobre os egípcios, que a escuridão era tão densa que ninguém via nada, que os egípcios não viam nada, dava para, parece que, pegar com a mão. Então o que Deus está falando? O sol não é um deus, o Nilo não é Deus, né? É Deus ali se apresentando, que é Ele que é Deus e que manda em tudo e faz todas as coisas. Por fim foi o filho do Faraó. O filho do Faraó foi imolado. Todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho de Faraó, que era o herdeiro do trono, que era considerado como um Deus, Deus ali envia o destruidor e o filho do Faraó morre. Quer dizer, Faraó não é um Deus. E assim Deus procedeu com aqueles que eram considerados deuses no Egito. E na hora da saída do povo, quando o primogênito do Faraó morre, ele
Ele então fala para Moisés preparar o povo para imolar um cordeiro de 1 ano sem defeito, e para tirar o sangue desse cordeiro sem defeito, para passar nas vergas e nos umbrais da porta, porque o destruidor iria passar sobre a terra do Egito, e todas as casas que não houvesse o sangue nas vergas, nas portas, o destruidor iria entrar e iria matar os primogênitos. Que cordeiro é esse? O que Deus está falando? Esse cordeiro, ele tipifica Jesus, e fala que o cordeiro era de 1 ano e era sem defeito, era o melhor do rebanho. Jesus sem defeito, Jesus sem pecado, e o sangue dele foi derramado em sacrifício a favor da humanidade, para todo aquele que crê. Então é uma simbologia, figura e sombra das coisas que iriam acontecer 1500 anos antes, já profetizando, Deus falando com a humanidade. E o cordeiro novo, Jesus foi imolado na sua juventude, na sua força, o seu sangue derramado, e esse sangue é esse sangue que nos cobre, é esse sangue que cobre a cada um de nós, é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por todos nós, para a remissão dos pecados. Deus estava falando isso. Olha bem, que presciência fenomenal, monumental de Deus, já prefigurando Jesus lá no Velho Testamento, com a saída do seu povo do jugo de Faraó. E Jesus, então, o que ele é, o que ele representa? Ele quebrou o jugo do diabo sobre todo aquele que nele crê. Olha bem, né? E ele arrancou com mão forte o povo que nele crê da escravidão de Faraó, da escravidão de Satanás, da escravidão de um mundo sem Deus, de um mundo perverso, corrupto, violento e cheio de transgressões. Então foi pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que ele celebra na Santa Ceia. O sangue, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Então Deus visita o seu povo que era escravo no Egito e o liberta. Ele quebra o jugo de todos os deuses que os egípcios cultuavam, inclusive ao próprio Faraó, inclusive ao filho de Faraó. E o destruidor passou ali e destruiu o filho de Faraó. Depois Faraó também morre ali imerso nas águas do Mar Vermelho, porque o caminho que Deus abre, o ímpio não pode passar por ele o ímpio não passará, passa só aquele que é lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então o nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, é o único Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que sabe todas as coisas, as presentes, as passadas e as futuras. Aqui ele dá essa mostra. Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro novo. E porque João Batista falou, olhando para Jesus: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Porque João Batista falou isso pelo Espírito Santo. Este é aquele Cordeiro que foi imolado lá para arrancar o povo do Egito, para cobrir ao povo de Israel com o sangue protetor, com o sangue aonde o destruidor não poderia chegar. Então João Batista falou isso pelo Espírito Santo, falou assim: agora o Cordeiro está aí, o Cordeiro é Jesus, é Ele que vai salvar o seu povo da destruição, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele vai ser sacrificado, o sangue dele será derramado em remissão dos pecados da humanidade, de todos aqueles que nele creem. Meu Deus, que Deus é esse?
É uma maravilha uma coisa dessa, prevendo já todas essas coisas. E o povo judeu ficou como um memorial, e todos os anos eles saíram do Egito, todos os anos eles imolavam um cordeiro sem defeito na Páscoa, e todos os anos fazia assim, dizendo para a humanidade, e eles não entendiam porquê, mas que Deus havia mandado um cordeiro sem defeito, havia de ser imolado todos os anos, e celebrada a Páscoa para lembrar a saída do povo de Deus da escravidão do Egito, do jugo dos egípcios. Agora é Jesus que se dá em sacrifício, falando: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele vai, então, o povo de Israel estava dizendo para a humanidade que viria um libertador, que viria um salvador, que seria ainda um jovem na sua juventude, que seria um sem pecado, que seria o melhor do rebanho. Ele seria imolado, derramaria o seu sangue remidor. E quando ele vê Jesus, eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio, os discípulos depois falam com eles: aonde nós vamos celebrar a Páscoa? Jesus dá as orientações, e ele celebrando ali, ele pega o pão, parte, e ele fala: isso é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Depois de haver ceado, ele tomou um cálice, colocou de vinho, né? E ele diz o seguinte: este cálice é o cálice do meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança. Tomai dele todos para a remissão dos pecados. Ele celebrou uma nova aliança. Nessa aliança ele reconcilia nós com Deus. É onde há perdão dos pecados, a novidade de vida, a novo nascimento. E aí poderiam ali os discípulos perguntar: mas onde está o cordeiro que é imolado todas as vezes, todos os anos, para a celebração da Páscoa? Onde está o cordeiro? E o que Jesus falaria ali naquela hora? Ele diria o seguinte: o cordeiro sou eu. O cordeiro é Jesus. O cordeiro é Jesus. Derramou seu sangue, derrota todos os deuses estranhos, todos aqueles que não são deuses, porque ele é o Senhor. O governo está sobre os seus ombros, e não terá fim. É o que está lá profetizado no livro de Daniel. Ele feriu os reinos do mundo e cresceu aquela rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular de esquina, a pedra rejeitada que se tornou a pedra principal da edificação do reino de Deus. Então o Cordeiro é Jesus, e diante dele nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade que você possa invocar, que você possa se apoiar a ela, subsistirá. E ele derrota ali a Satanás, aquele que escravizava o seu povo. Jesus também derrotou a Satanás, ali Satanás no Antigo Testamento tipificando Faraó. Agora Satanás, vendo a sua derrota, ele se interpõe a Jesus, ele confronta em Jesus, e Jesus de jejum 40 dias, e Satanás se apresenta, falando: se você está com fome, manda que assim, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus olha para ele e diz: nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás volta de novo,
e fala: olha, os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O negócio está na adoração, Satanás tem fome de adoração, e Jesus diz para ele novamente: só ao Senhor adorarás, está escrito, só ao Senhor adorarás, e só ao Senhor darás culto. E Satanás, não satisfeito ainda, ele pega Jesus e leva ao pináculo do templo, isso é em espírito, e fala assim: você é filho de Deus, porque está escrito atira-te lá embaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, os seus anjos o ampararão, o segurarão nas suas mãos. E Jesus olha para ele e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E diante disso Satanás o deixou, e fala a palavra por algum tempo, porque Satanás é insistente, mas o povo de Deus aprendeu também a insistência, a perseverar em oração, a perseverar na fé, mesmo diante das circunstâncias adversas, sabendo que o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus no qual cremos, no qual profetizamos, o qual pregamos para a humanidade, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos exércitos, é o Pai de toda a criação, é o Senhor, maior autoridade do universo. Ele faz como Ele quer, e Ele registra na sua palavra a sua vontade. A Ele a glória, a honra, trono, soberania e majestade. E Ele diz que todo aquele que o aceita, Ele não lançará fora. A mão dele é forte, e ninguém há que nos possa arrebatar das mãos dele. Ele é o Salvador da humanidade, daquele que crê. Ele é o perdoador dos pecados. Ele reconcilia o homem na sua personalidade caída. Ele reconcilia com Ele reconcilia aqueles que creem com o Senhor, e Ele dá novidade de vida, Ele dá novo nascimento, e Ele derrama o Espírito Santo para orientar e para ajudar aquele que o recebe como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Entregue sua vida a Jesus e creia, Ele é o único, o Salvador da humanidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.